estrógenos e progestágenos, né? Também chamados, né, obviamente, de pílulas combinadas. As minipílulas são formadas compostas apenas de progestágeno. E a diferença entre elas, mecanismo de ação, né, porque uma tem a ausência do estrógeno, né? Outra informação importante é a questão dos efeitos colaterais. As minipílulas têm menos efeitos colaterais. Outra informação importante que as minipílulas não prejudicam o período de lactação. Então, normalmente, se a paciente for utilizar o anticoncepcional durante a amamentação, a minipílula ela traz menos problema, né, em relação à amamentação e à lactação. Então, existe essa diferença. Então, olhem, verifiquem, estudem elas, porque quem sabe, né? A gente sabe. Depois, segunda aí que a gente pode colocar. Qual a diferença? Espera aí. Qual a diferença dos anticoncepcionais? E aí, quando eu falo anticoncepcionais, a gente entra estrógenos e progestágenos, tá? Estrógenos e progestágenos. combinados. Isso, a gente colocar, colocar de forma geral. Qual a diferença dos anticoncepcionais de primeira, segunda e terceira geração? Pessoal, essa é uma pergunta que ela tem muita informação, né? E as diferenças, elas são de todos os aspectos. E as diferenças, elas não estão limitadas apenas nos efeitos positivos, mas nos negativos também. Então, vamos dar um exemplo. O levonorgestrel é um progestágeno de segunda geração. Qual que é a vantagem que a gente tem no levonorgestrel? É um medicamento barato, certo? Ela tem pouca probabilidade de formação de trombo comparado com outros, então ela não interfere tanto, ela interfere, mas não tanto, tá? Em relação à questão de trombose, né? TVP, que até um dos artigos aí ela que eu sou desvantagem. Ela tem menor potência comparado com os de terceira geração, ok? Ela tem um efeito androgênico maior do que os de terceira geração. Tá? Então isso é diferenças. Então existem diferenças que elas são de um lado positivo, existem algumas diferenças que são de efeitos colaterais, são alguns problemas. Então se a gente pega o levonorgestrel, ele é menos potente que o gestodeno. Só que o gestodeno tem maior probabilidade de gerar trombo do que o levonorgestrel. Né? Então são comparações, tá entendendo? É como se eu pegasse assim, ó. Vou colocar aqui no quadro, ó, fazendo uma comparação. Pego lá o levonorgestrel e aí eu comparo ele e coloco do outro lado o gestodeno. Potência farmacológica. Gestodeno é mais potente. Beleza? A gente fazendo uma comparaçãozinha aqui. Quem tem mais efeito androgênico? Aí já é o levonorgestrel, xzinho para ele. Então ele tem maior probabilidade de insurtismo. Foi lá que ela falou, aparecimento de pelos. Tá? Então, isso está relacionado ao levonorgestrel. Ok? Maior probabilidade de trombose venosa profunda, gestodeno. Ok? Isso aqui é comparação. Né? Então, exemplo, eu pego o perfil da paciente, a paciente já tem um perfil fisiológico, né? Você coloca, olha no exame físico, a pessoa já tem mais pelos, né? A mulher já tem, ela já expressa isso, que ela tem uma maior atividade androgênica. Quem eu vou escolher, né, para esse perfil dessa paciente? Ela tem história familiar porque a mãe, uma irmã teve trombose. Quem eu vou escolher? Né, baseado no perfil da minha paciente que eu estou atendendo. Então é isso que eu vou avaliar. E aí eu preciso, gente, verificar isso aqui, ó, tá? Dos anticoncepcionais. Lembre que nós temos uma tabelazinha que eu passei para vocês. E aqui a própria tabela, às vezes, ela contradiz, né, um pouquinho. Por quê? Elas, muitas vezes, dependendo do autor, ele avalia a nível de intensidade. É androgênico
quando o androgênio, não, ele fala pouco, muito, ele fica querendo colocar intensidade. E às vezes essa é a divergência, às vezes entre autores. Mas lá na tabela, exemplo, se você pega lá o levonorgestrel, está lá assim, ó, maior efeito androgênio, menor efeito androgênio, dromosperidona, melhor efeito androgênio, e assim por diante, né? Então você vai pegando uma a uma quando dá uma olhada. Essas diferenças, elas são pontuais, elas são importantes, ok? Outro ponto importante, vamos colocar aí, tá? Entenderam essas diferenças? Vamos lá, próximo. Essa pergunta é clássica, né, das provas, né? Vocês já estão acostumados. Qual é o mecanismo de ação, né? Por quê? Porque farmacologia básica, a primeira coisa que a gente quer saber é como o medicamento age. E como o medicamento age é farmacodinâmico. Então, qual é o mecanismo de ação dos anticoncepcionais combinados? Agora, prestem bastante atenção. Relacionado aos anticoncepcionais, e quando a gente fala de farmacodinâmica, eu estou mais preocupado com vocês com o mecanismo de ação fisiológico que ele traz do que com o mecanismo de ação molecular. Tá? Por exemplo, estrógenos, eles adentram a célula, né? Progestágenos também. Muitas vezes eles se ancoram aqui, formam heterodímeros, e aí eles vão lá para o núcleo e vão interferir em transcrição. Alguns se ligam em receptor de membrana também, tá? Mas muito descentrado. Essa questão molecular aqui, para mim, nesse momento, não é o mais importante. O que eu quero que vocês entendam? A função direta mesmo. Por exemplo, que quando a paciente utiliza lá um estrógeno, ele faz um feedback negativo na hipófise, ele faz um feedback negativo lá no hipotálamo. Diminui a secreção de GNRH, diminui a secreção de FSH. A paciente toma um derivado progestágeno, a mesma coisa. GNRH e aqui LH. Isso aqui promove o quê? Uma supressão na fase ovulatória. Né? Então, primeiro ponto. Outro ponto, diminui questão de motilidade das trompas. Outro ponto importante, dificulta o processo de nidação, em razão da maturação do endométrio. Outro ponto, aumenta o espessamento do núcleo cervical, dificultando a penetração do espermatozoide. Um outro ponto. Então, esses pontos aqui que para mim é mais importante, e eles estão naquele slide bonitinho lá para vocês, entendeu? A gente tem um slide lá mostrando justamente esses pontinhos, que é realmente o que o anticoncepcional ele consegue trazer, né? E aí o pessoal até que falou agora no final da pílula pós-coito, e de novo falou sobre isso, ó, professor, interfere lá em relação à viscosidade do muco, dificulta o processo de nidação, né? Ali no endométrio. Então, assim, é justamente o que o anticoncepcional traz. E aí existe aquele mito, o anticoncepcional, eu já ouvi isso várias vezes, o anticoncepcional é abortivo, ele está abortando, você está abortando, não tem nada a ver, né? Nada a ver, porque se ocorrer a fecundação, gente, ocorreu, ele não vai conseguir desfazer nada não. Teve o processo de nidação, iniciou-se, né, o processo a partir da nidação, acabou. O anticoncepcional não vai fazer mais nada não. Pode continuar tomando, que ele não vai fazer nada. Tá? Ele não vai trazer, ele não tem efeito abortivo, tá? E muito menos, desculpa, muito menos qualquer efeito sobre o feto, tá? Isso não é comprovado. Porque tantas e tantas pacientes, que muitas vezes por uma falha do anticoncepcional, tá entendendo? Elas continuam tomando anticoncepcional achando que não estão gestantes e 1, 2, 3 meses depois vai descobrir que está gestante. Se o anticoncepcional fosse abortivo, então ela teria abortado alguma coisa. E quando vai avaliar, está gestante, não tem nenhum tipo de problema com o feto. Então não existe essa ligação. Tá? Não existe essa ligação. Beleza? Fechou, pessoal? Só isso, 3. Essas 3? O quê? 4, já foi 4, né? Vamos lá, continuando. Foi 3? Então vamos lá, continuando. Já chegou, Marinho? Eu acho. Essas respostas são duas horas, Marinho. Então vamos lá, pessoal, continuando. Ó. Outra coisa que a
gente precisa entender os efeitos colaterais, que está ligado ali dentro daquelas diferenças, tá? Então, os efeitos colaterais clássicos dos anticoncepcionais também é outra situação muito controversa, né? Aí tem lá náuseas, tontura, tudo que eles colocam. Depois vem lá a questão de peso, que também é outro questionamento, que na verdade é muito mais classificado como uma retenção hídrica, né? Depois os problemas de coagulação, né, que também está relacionado também lá a alguns anticoncepcionais que têm maior ou menor poder. Então, os efeitos colaterais eu preciso lembrar. E principalmente saber justificá-los, né, o porquê acontece. Por que acontece problemas de coagulação? Por que nossa paciente muitas vezes retém líquido, né, porque retém sal? Né? O que um anticoncepcional consegue fazer? Ah, professor, aumenta a síntese de renina, né? Aumenta a aldosterona. A aldosterona aumenta a reabsorção do sódio, aumenta a reabsorção de água, então gera edema, beleza? Então é isso. Tá? Ah, professor, aumenta os fatores de coagulação. Digitei tudo bonitinho para vocês já tem no caderno. Aumenta fatores de coagulação, diminui, né, a formação de antitrombina, diminui a via trombolítica, por isso que aumenta a probabilidade de coágulo, tá? Então esse é outro ponto importante. Mais um ponto importante em relação aos fatores além da anticoncepção, né? Quais vantagens a paciente que utiliza anticoncepcionais combinados tem além da anticoncepção, né? Ah, professor, diminui a probabilidade de anemia ferropriva. Maravilha. Né? Ah, diminui a possibilidade de o paciente desenvolver ovário policístico. Maravilha também. Ah, professor, também paciente que tem dismenorreia. Maravilha. Então, a gente precisa citar quais são as vantagens além ou indicações clínicas, né? As pílulas combinadas podem ser indicadas para quais situações além da anticoncepção? Ah, professor, hipogonadismo primário, paciente na pré ou na menopausa, tá? Paciente que quer produzir um ciclo artificial para controle de dismenorreia. Então, são outras indicações clínicas que vão além da anticoncepção. Lembrando que nós já falamos diversas vezes, os anticoncepcionais, por mais que eles recebem esse nome, são reposição de hormônios, e isso pode ser feito para anticoncepção ou não, né? Tanto que algumas pré-adolescentes utilizam apenas para controle do ciclo ou mesmo para acelerar a expressão de características sexuais secundárias, ok? Então, também muito importante. Depois, dê uma olhada no levonorgestrel como pílula do dia seguinte, né? Ou pílula pós-coito, pílula de emergência, né? Em relação ao uso indiscriminado. Então já tem lá os artigos para vocês darem uma olhada, ok? E para que a gente possa aprofundar o que a gente já discutiu aqui. Pessoal, anticoncepcionais basicamente é isso, né? Vocês vão pegar lá o capítulo, ele vai falar lá, exemplo de algestona acetonida, né, medroxiprogesterona para uso parenteral. Nós não entramos nessa parte, nessa seara aí, beleza? A DIU, né, exemplo Mirena lá, que é DIU de hormônio, também não entramos na parte de DIU. Então, essa parte aí eu não vou estar cobrando de vocês. Então, é somente aquilo que a gente discutiu em sala, tá? Minipílulas anticoncepcionais combinadas, ok? E aí vocês dão uma olhada, né, em todos esses pontos aí. Fechamos? Perguntas? Dúvidas? Eu já ouvi falar que o sangramento de pausa ele é considerado uma exposição. A empresa você pode explicar como? Não entendi. O sangramento da pausa, a pausa na tela, não é considerado como exposição, é considerado só um sangramento da pausa. Depende muito, porque, exemplo, dos 21, se for daquelas, exemplo, noresterona, né, que você tem lá, você pode até não classificar, né, se o paciente tiver. Agora, dos 21, está sim. Eu vejo por quê?
A paciente teve, né, toda a formação de endométrio, eu não tiraria, eu colocaria como menstruação. Tanto que por isso que a gente coloca placebo, né, até mesmo nos últimos comprimidos ali, para que realmente a paciente tenha toda a desformação de endométrio, né, e a gente classifica como menstruação. Mas eles colocaram isso como esse período, mesmo aqueles escapes que a gente chama, porque escape realmente não é considerado menstruação. Porque tem paciente que fala assim, né, ela relata pra gente, ai meu Deus, a minha menstruação é várias vezes durante o mês, e realmente não são menstruações, aí são escapes que a pessoa em uso do anticoncepcional pode ter. Não, é que eu sempre ouvi falar isso, que na pausa não era considerada menstruação, era sangramento. Pelo menos para mim, na farmácia, sim. Agora, exemplo, um professor de GO e de micologia talvez possa me corrigir falando que não, mas para mim, na farmácia, a gente considera sim. A gente usa o termo menstruação mesmo. Sobre a escolha do medicamento em relação à maior probabilidade de desenvolver pronto. E, assim, considerando que na pandemia um dos efeitos de pessoal que foi ter esse tronco, no caso eles ficam são considerados pré-disposto ou não, só para tem caso da família? É porque assim, a proporção, você vê que não é uma proporção tão grande, né? Aumenta de 3, 4, 5 vezes. Para um percentual baixo de pessoas que já têm capacidade de desenvolver, isso é pequeno. Não chega nem perto do que foi na Covid. A Covid é muito grande, né? Então, assim, foram muitos pacientes que desenvolveram, mas tem uma situação bem diferente. Aqui não, aqui não chega. Você não pode colocar assim como um indicador, paciente que utiliza anticoncepcional, isso, né, é um grande problema. No caso que agora tem a Covid, que já é um outro problema, não associaria, não colocaria dessa forma. Só para, dentro da pergunta da Mariana, só para me colocar algo para vocês, né, a gente não vai entrar no tema, mas é legal como informação. Tem pacientes que muitas vezes, por ter escape durante o curso do anticoncepcional, subentende que o anticoncepcional não está fazendo efeito. Fica com medo de engravidar, não tem nenhum tipo de correlação. Tá? O medicamento ele está assim fazendo efeito. Alguns anticoncepcionais eles necessitam de um período de adaptação, de regulação do ciclo. Principalmente os anticoncepcionais parenterais. Tá? É comum no primeiro mês de segundo, terceiro, a paciente ter essa oscilação do ciclo. Ao invés de melhorar, às vezes desregular um pouquinho. Tá? Então, assim, isso é comum. Principalmente a hidroxiprogesterona. Isso é comum com ela, tá? Que é aquela trimestral. Porque imagina se eu utilizo um farmaco há 3 meses de disponibilidade. Então, normalmente com ela é comum isso acontecer. E o medicamento sim está fazendo efeito. Porque a pessoa fala, eu tenho que tomar cuidado, porque o medicamento ainda não está fazendo efeito, né? Aí a pessoa fala, eu estou tendo várias menstruações. Então são pacientes escapos que a gente ama, tá? Isso é normal, tá? Normalmente na primeira injeção. Depois, óbvio que isso tem que normalizar. Se normalizar, então precisa verificar todo o anticoncepcional. Tá? Então, para questão de informação.